Se há um país no qual a Rússia pôde confiar para um fluxo constante de dinheiro durante a guerra na Ucrânia, é a China. Enquanto as nações ocidentais sancionavam a Rússia e começavam a se afastar do petróleo do país, a China aproveitou a oportunidade para comprar mais. O acordo funcionou. A China conseguiu mais petróleo a um preço com desconto. E a Rússia continuou recebendo dinheiro que podia usar para financiar a guerra. Agora, tudo mudou. O presidente da China, Xi Jinping, traiu Vladimir Putin ao dar um golpe devastador na máquina de guerra da Rússia. Esse golpe só ocorreu por causa dos Estados Unidos e suas sanções. Em 23 de outubro, o Telegraph informou que empresas estatais chinesas suspenderam compras de petróleo russo transportado por mar. O termo estatal resume o papel de Xi nessa decisão. O Partido Comunista da China, liderado por Xi, basicamente é dono dessas empresas, o que significa que a decisão de suspender as compras teria sido tomada, em última instância, por Xi. 4 grandes empresas petrolíferas chinesas suspenderam as compras. Sinopec, China National Offshore Oil Corporation, PetroChina e Zhenhua Oil estão temporariamente suspensas enquanto aguardam o futuro. Isso nos leva à grande pergunta: por quê? Como dissemos, a China tem se beneficiado do acordo com a Rússia desde a invasão da Ucrânia por Putin. Ela compra milhões de barris de petróleo e gasta bem menos do que gastaria com outros fornecedores. Para Xi rejeitar petróleo marítimo, algo sério ocorreu. E de fato ocorreu. Estados Unidos da América sancionaram 2 grandes petrolíferas russas. A decisão da China de suspender suas compras de petróleo russo vem na esteira das sanções implementadas pelos Estados Unidos, que têm como alvo a Rosneft e a Lukoil. As 2 empresas são a segunda e terceira maiores de energia da Rússia, ambas atrás da gigante Gazprom. Quanto à receita gerada, beneficia tanto os proprietários quanto os cofres de guerra da Rússia. A Al Jazeera informa que as 2 empresas exportam juntas cerca de 3,1 milhões de barris de petróleo bruto por dia, criando um total anual aproximado de 1,1315 bilhão de barris. Isso representa 70% das exportações russas de petróleo bruto, tornando a decisão dos Estados Unidos da América de focar nessas empresas muito inteligente. Rosneft e Lukoil são grandes da Rússia. Perder suas vendas será devastador para Putin e sua máquina de guerra. A decisão dos Estados Unidos da América vem logo após o Reino Unido implementar sanções semelhantes contra essas 2 mesmas empresas, afirmando que o Ocidente está intencionalmente mirando nas vendas marítimas de petróleo da Rússia. Quando as sanções foram anunciadas, a Rússia sabia que alguns compradores sofreriam, exceto a China, maior importador de petróleo russo por mar. Esse país tem poder econômico para enfrentar sanções dos Estados Unidos da América e seguir comprando da Rússia? Parece que não. E vamos explicar o porquê mais tarde no vídeo. Agora que sabemos que os Estados Unidos da América estão por trás da traição de Xi a Putin, a próxima pergunta é: por quê? Por que os Estados Unidos da América decidiram atacar agora 2 grandes petroleiras russas? A culpa é do Putin. Recentemente, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, se preparava para se reunir com Putin na Hungria, em uma cúpula para discutir o avanço do processo de paz na guerra da Ucrânia. A cúpula foi cancelada de surpresa, após Trump dizer que não queria participar de uma reunião inútil com Putin. Em 22 de outubro, Trump detalhou: sempre que falo com Vladimir, as conversas são boas, mas não levam a nada. Há sinais crescentes de frustração com Putin dentro do governo dos Estados Unidos da América. Essas frustrações transbordaram, e as sanções levaram diretamente à traição de Xi a Putin. Achei que era o momento certo. Esperamos muito, disse Trump ao ser questionado sobre as novas sanções. O presidente dos Estados Unidos da América acrescenta que espera que a dor causada por essas sanções leve Putin de volta à mesa de negociações mais uma vez. E principalmente que o líder da Rússia venha com mentalidade produtiva. Isso foi um castigo para Putin e chocou profundamente o Kremlin. Segundo o Kiev Independent, as sanções dos Estados Unidos da América são profundas. Os Estados Unidos não focaram só na Rosneft e Lukoil. 6 subsidiárias da Lukoil e 28 empresas ligadas à Rosneft foram alvo de sanções dos Estados Unidos da América. Segundo a fonte, a Lukoil Sibéria Ocidental, subsidiária da Lukoil, é responsável por cerca de 40% da produção de hidrocarbonetos da empresa.
As novas sanções de Trump não são apenas para mostrar. Os Estados Unidos da América fizeram sua lição de casa para implementar um pacote de sanções que cobre todas as possíveis brechas. A Rússia só será salva porque as sanções não serão aplicadas de uma vez. Timothy Ash, pesquisador do Chatham House, disse isso ao Telegraph. As sanções serão aplicadas em 4 semanas, dando tempo à Rússia para pensar em contramedidas. Mas isso vai aumentar o desconto que a Rússia terá que oferecer aos clientes para vender seu petróleo. Isso resulta em receitas menores quando as reservas já estão reduzidas. Após 3 anos e meio de guerra, a China pode voltar a se beneficiar desse desconto futuramente. Por ora, Xi traiu Putin, intencionalmente ou não, pois os Estados Unidos da América mostraram força e fizeram a China prestar atenção. A China não está especialmente satisfeita por ter que suspender suas compras de petróleo russo transportado por via marítima. A Newsweek relata que a China se opõe às sanções dos Estados Unidos da América e afirma que elas não têm base no direito internacional. A China também lamentou que as sanções não tenham sido autorizadas pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, fez esses comentários e acrescentou: só o diálogo e a negociação podem resolver a crise na Ucrânia, não a coerção ou pressão. Guo pode estar certo, mas a legalidade é uma questão jurídica complexa. A Biblioteca da Câmara dos Comuns do Reino Unido explicou isso em artigo de novembro de 2024, detalhando como as sanções funcionam com o direito internacional. O uso de sanções por estados, especialmente sem o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, tem relação complexa com o direito internacional. Segundo a biblioteca, conforme as medidas adotadas por um Estado, as sanções podem ser um exercício legítimo de soberania ou uma possível violação do direito internacional que exigiria justificativa. Os Estados Unidos podem sofrer reação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas por sua decisão. Quanto poder o Conselho teria para impedir os Estados Unidos é algo debatido, supondo que o Conselho sequer queira se envolver com essas novas sanções. No fim, as reclamações da China pouco importam, pois os Estados Unidos da América fizeram grandes empresas de energia de Pequim pararem de comprar petróleo russo. Isso já é ruim para Putin e sua guerra na Ucrânia. Mas não é só a China que trai a Rússia sob pressão dos Estados Unidos da América. A Índia também parece estar de saída, e se seguir o exemplo da China. 2 dos maiores clientes de petróleo da Rússia afirmam que não gastarão mais bilhões no produto mais valioso do país. Em 22 de outubro, a CNBC informou que a Índia planeja reduzir compras de petróleo da Rússia após novas sanções dos Estados Unidos da América. Trump afirma ter recebido garantias do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, sobre a decisão de afastar-se do petróleo russo. O presidente dos Estados Unidos da América disse a repórteres no Air Force One que não comprará muito petróleo da Rússia. Ele também quer o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, assim como eu. E como você sabe, eles não compram muito petróleo. Uma grande cenoura pendurada em um bastão está incentivando a Índia a decidir assim. A CNBC aponta que os Estados Unidos da América devem diminuir a tarifa de 50% sobre exportações indianas para cerca de 15% devido à decisão da Índia. De novo, os Estados Unidos da América exibem seu poder financeiro para mostrar a Putin que podem agir. Mesmo os que mais lucram com o petróleo barato da Rússia estão se afastando. Modi e Xi são os maiores beneficiados. Agora traem Putin. E a Ucrânia aprova a pressão de Trump. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, usou sua plataforma no X para elogiar as sanções dos Estados Unidos da América em 23 de outubro. As novas sanções dos Estados Unidos da América contra as gigantes do petróleo da Rússia são um sinal claro de que prolongar a guerra e espalhar o terror tem um custo. Este é um passo justo e merecido. Zelensky afirmou que pressionar a Rússia, especialmente por meio de sanções, é essencial para alcançar a paz. Seus comentários foram reforçados pelo enviado de sanções da Ucrânia, Vladislav Vlasiuk, que foi ao Facebook para acrescentar: tudo isso agora está sob sanções. O aspecto notável dessa decisão é sua complexidade e abrangência. Toda a infraestrutura está sendo alvo exatamente como deveria ser. Acredito que o efeito será rápido e forte, já que ninguém vai querer comprar petróleo desses exportadores devido ao risco de sanções dos Estados Unidos da América. A resposta da Rússia foi menos efusiva.
Putin provavelmente se culpa muito, especialmente por não ceder em suas exigências máximas para um acordo de paz na guerra da Ucrânia. Trump decidiu que novas reuniões seriam inúteis. O presidente da Rússia passou o ano tentando manipular Trump e às vezes parecia conseguir. Agora, ele enfrenta uma pressão econômica renovada enquanto a guerra que ele começou se aproxima do final do seu 4º ano. The Guardian relata que Putin tentou disfarçar a situação. Ele chamou as sanções de ato hostil que não fortalece as relações entre Rússia e Estados Unidos. Putin, numa tentativa quase desesperada de convencer Trump de que pressionar a Rússia prejudica os Estados Unidos da América, sugeriu que ele refletisse para quem sua administração realmente trabalha, numa atitude peculiar. Isso foi acompanhado por Putin fazendo uma afirmação vaga de que as sanções levariam a um aumento nos preços. Mas quanto ao que a Rússia vai fazer em seguida, Putin tem uma mensagem muito mais clara. Nenhum país que se preze faz qualquer coisa sob pressão. Essas palavras indicam que Putin não pretende recuar na guerra na Ucrânia. Agora pode estar ainda menos disposto a negociar. Putin fala sério ou é só bravata? Enquanto Putin tenta persuadir os Estados Unidos da América a recuarem de medidas que ele sabe que causarão sérios danos, teremos que esperar para ver. Outros comentaristas russos têm sido menos diplomáticos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Medvedev, fez as habituais ameaças sempre que algo não favorece a Rússia. Os Estados Unidos da América são nossos inimigos, e seu suposto pacificador agora adotou totalmente a postura de guerra contra a Rússia. As decisões são um ato de guerra contra a Rússia, e Trump agora se alinhou com a Europa maluca. Medvedev se irritou com as sanções dos Estados Unidos da América. Claro, Medvedev existe para dizer coisas que o próprio Putin não diria. Então, suas palavras são essencialmente os verdadeiros sentimentos de Putin sobre o assunto. Putin está em pânico porque sabe que perder as compras de petróleo da China vai doer. Isso nos leva ao impacto da traição da China à Rússia, causada pelas novas sanções dos Estados Unidos da América. O impacto mais claro é financeiro. A China comprava tanto petróleo russo que injetava bilhões de dólares na economia de guerra de Putin. Em 2024, a China adquiriu dólares americanos, 6 bilhões 259 milhões em petróleo russo, segundo a Trading Economics. Este ano superou o recorde do maior gasto da China no principal produto da Rússia, que já tinha sido batido em 2023 e 2022. Em 2023, a China gastou dólares americanos, 607 bilhões em petróleo russo e dólares americanos, 584 bilhões em 2022. Caso haja dúvida de que a China aproveitou o petróleo russo mais barato devido à guerra, em 2021 suas compras de petróleo bruto foram pouco acima de 40 bilhões de dólares americanos. Desde a invasão da Ucrânia por Putin, a China gasta cerca de 20 bilhões de dólares americanos a mais por ano em petróleo bruto russo do que gastava antes. Agora, a China não está cancelando todas as suas compras de petróleo russo. A decisão dela vale apenas para importações de petróleo por via marítima, que somam 14 milhões de barris diários segundo a Reuters. Artigo da Reuters aponta que a China importa 21 milhões de barris de petróleo russo por dia. Até agora, as importações por terra não foram afetadas pela decisão da China. A matemática aqui funciona de forma bastante conveniente, revelando que 2/3 das importações de petróleo bruto russo pela China chegam por via marítima. É isso que a China está cortando. E isso também nos permite ter uma noção de qual será o impacto financeiro da decisão de Xi sobre o esforço de guerra de Putin. Como mostrado antes, a China gasta cerca de 60 bilhões de dólares por ano em petróleo russo. Se 2/3 dessas compras vão parar, isso significa 40 bilhões de dólares em receita de petróleo que Putin não poderá mais tributar para apoiar as forças armadas do seu país ou o país em geral. Não é pouca coisa, é uma quantia potencialmente transformadora para se perder quando ministros russos alertam que a Rússia está à beira de recessão. Se você adicionar a Índia nessa equação, o prejuízo para a Rússia fica ainda mais sério. Os cerca de 230 bilhões de dólares que a Newsweek afirma que a China gastou com petróleo russo desde fevereiro de 2022 vêm acompanhados de quase 160 bilhões de dólares em compras da Índia.
O valor de 230 bilhões de dólares difere um pouco do apresentado pela Trading Economics, mas ainda é muito dinheiro. Com a Índia reduzindo o petróleo russo, possivelmente de modo mais permanente que a China, se conseguir o acordo tarifário desejado. Você tem uma receita para o desastre que vai empurrar a Rússia para o precipício, rumo a um colapso econômico completo? E não é só o lado financeiro do impacto comercial que vai dar um golpe forte no estômago de Putin. É o que tudo isso significa para o relacionamento entre a China e a Rússia daqui para frente. A China sempre afirmou publicamente que quer ver uma resolução pacífica para a guerra na Ucrânia. Mas em suas ações, a China normalmente tem apoiado a Rússia. As enormes compras de petróleo, que injetam bilhões na economia russa, são prova disso. Como reportou o Telegraph em setembro, a China também vendeu alegremente componentes de uso duplo à Rússia, utilizáveis na fabricação de drones. Engenheiros chineses colaboraram com um fabricante de armas russo sancionado para ajudar as forças de Putin a melhorar seus drones. A relação entre Rússia e China parecia forte inicialmente. A China tem se beneficiado da fraqueza da Rússia, principalmente ao comprar o petróleo de Putin. Não é coincidência que as compras chinesas de petróleo russo aumentaram após Putin iniciar a guerra na Ucrânia. As sanções prejudicaram a indústria petrolífera russa, levando o país a vender petróleo mais barato para países como a China. A China aproveitou os últimos 3 anos, ciente de que poderia cortar o fornecimento a qualquer momento e deixar a Rússia em situação delicada. A China domina essa aliança e, com apoio dos Estados Unidos da América, acabou de mostrar esse poder. O petróleo pode ter aproximado a Rússia e a China no passado, mas também é a fonte de um enorme desequilíbrio de poder que Putin quer fingir que não existe. O Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança, ou Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança, destacou esse desequilíbrio em um artigo publicado em 2 de outubro. Notou que a China apoiou a Rússia por muito tempo devido às semelhanças ideológicas entre os dois países. O desmantelamento do poder ocidental é uma das causas e provavelmente impulsiona esse relacionamento. A China sempre foi o parceiro dominante, e ao reduzir agora as compras de petróleo, mostra a Putin como tornou a Rússia submissa ao país. Mesmo com o aumento das importações e exportações, a relação econômica entre Rússia e China segue muito desigual. O Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança afirma que a Rússia depende cada vez mais da China em diversas categorias de produtos. Pequim tem pouca exposição a insumos russos, mas a China provavelmente não pararia de comprar petróleo russo agora se pudesse escolher. Ela provavelmente não ficará muito irritada por ser pressionada a isso. Esse único ato destaca a crescente dependência da Rússia em relação à China como fornecedora de dinheiro, e Xi pode agora estar planejando cravar ainda mais suas garras na Rússia. Talvez uma exigência por descontos ainda maiores esteja no horizonte em troca da China reativar suas compras. Há um argumento natural para a China, pois esses descontos podem compensar o custo de irritar os Estados Unidos da América e enfrentar sanções secundárias. A China sabe que é um parceiro comercial muito mais valioso para os Estados Unidos da América do que a Rússia será. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos da América ressalta isso. Ele diz que o comércio de bens e serviços dos Estados Unidos da América com a China totalizou dólares americanos, 6 bilhões 589 milhões em 2024. O comércio com a Rússia foi de apenas dólares americanos, 35 bilhões no mesmo ano. Essa grande disparidade dá à China vantagem para renegociar e obter melhor posição com os Estados Unidos da América futuramente. Mesmo comprando petróleo russo de novo, a China sempre sai ganhando. Ela pode usar as sanções dos Estados Unidos da América e sua reação para retomar o diálogo sobre a guerra tarifária que afeta Estados Unidos da América e China. Neste momento, a Rússia ficaria para trás se a China fizer essa escolha. Ou a China poderia retomar as compras de petróleo russo a um preço ainda mais baixo do que nunca, porque sabe que sua força econômica por si só será suficiente para poder renegociar com os Estados Unidos da América no futuro. Nesse contexto, a Rússia tem alívio temporário, mas pode ser deixada pela China futuramente. Se não for abandonada, ficará ainda mais submissa. Existem algumas ressalvas. Como dissemos, o comércio de petróleo entre China e Rússia não deve parar,
pois o transporte terrestre continua sendo uma opção. O corte afeta apenas o petróleo transportado por via marítima. O Telegraph aponta que analistas veem o corte chinês como temporário e sugerem que Rússia e China podem buscar uma solução conjunta. Esse seria o ideal para Putin, mesmo que haja outra solução. Putin aprendeu uma lição difícil. A China pode abandonar a Rússia economicamente se houver pressão suficiente sobre Pequim. Putin precisa muito mais de Xi do que Xi precisa de Putin. E não há nada que o presidente da Rússia possa fazer para mudar esse fato. Afinal, Putin já está voluntariamente cedendo partes da Rússia ao controle chinês e norte-coreano. O extremo oriente russo está caindo nas mãos desses dois países. Isso ocorre porque Putin abriu a porta e não consegue fechá-la. Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais análises sobre a situação do petróleo da Rússia. Obrigado por assistir.